Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Quero trazer mais um estudo aqui falando sobre as 7 eras da igreja. O que são as 7 eras da igreja? São períodos que a igreja vai passar sobre a face da terra. E aqui estão o nome de algumas cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo, porque o que vai ser falado aqui não é falado nas denominações. Os pastores não vão te informar sobre esse estudo. Por quê? Porque é como se eles estivessem apontando o canhão para si mesmo. Então eu não tenho compromisso com religião, com denominação alguma. Por isso o que eu vou passar para você aqui é o que está dentro das escrituras. Então eu quero que você preste bem atenção. Cada um desses nomes aqui, já começando para você entender com clareza, cada nome desse aqui não são nomes de igrejas. Os pastores falam que isso aqui são nomes de igreja, mas não são nomes de igreja, são nomes de cidades. Éfeso era o nome de uma cidade, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque a igreja, ela não pode ter nome. A igreja é a igreja do Salvador em determinada cidade. Então, eu quero que você já comece a entender bem claro. Isso aqui não é nome de igreja, é nome de cidades. Quando você abrir a sua Bíblia, você vai entender, se você entender esse estudo agora, você vai entender que as denominações não são igrejas. Denominações são facções, são divisões. Muitos líderes das denominações, Assembleia, Batista, Presbiteriana, ficam chamando determinado grupo de seita. Mas na verdade eles não explicam para os seus fiéis o que é seita. Se você pegar no dicionário bíblico e olhar, a palavra seita significa facção, divisão, partido tomado. É isso que são as denominações, são facções, divisões. Não confunda seita com heresia. Heresia é um ensinamento errado. Seita não. Seita é uma facção, é uma divisão criada pelo homem. Então em cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas cidades, só podia haver uma igreja. Preste bem atenção, quando você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá a igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Corinto. Corinto era o nome da cidade. A igreja em Jerusalém, em Yalchalã tinha mais de 7.000 crentes, mas no entanto a Bíblia não diz as igrejas em Jerusalém, ela diz a igreja em Jerusalém. Por quê? Porque o Eterno não permite haver mais de uma igreja em uma cidade. Ele permite haver uma igreja, uma cidade, uma igreja. Por quê? Porque se você tentar criar mais de uma igreja, você não vai estar criando igreja, você vai estar criando denominações, e denominações não são igreja, são facções, são divisões. Todo nome que eles dão para uma denominação veio do meio do inferno. Aquele nome só serve para criar contenda entre os crentes. Um defende o seu partido, o outro defende o outro. Se você não leu, você deveria ler Coríntios. Coríntios capítulo 1 e Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl fala assim: vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando formar várias denominações dentro da cidade de Coríntio. Eles queriam criar uma igreja de Paulo, uma de Apolo e outra de Pedro. É como hoje, uma da Batista, uma da Assembleia, uma da Presbiteriana. Aí Paulo falou: para com isso, isso é facção, isso é divisão. E quem causa divisão, a Escritura diz, não herdarão o reino dos céus. Então os líderes, os pastores criaram facções no corpo do Salvador, no corpo do Machia. O Machia, ele quer edificar o seu corpo, mas os líderes estão esfacelando ele, estão picando ele em pedacinhos. Então veja bem, uma denominação não é igreja, só para você entender, é uma facção, é uma divisão, e quem toma partido por uma divisão, a Escritura diz que ele é cúmplice do pecado de divisão no corpo do Machia. Espero que você entendeu bem claro. Vamos ler aqui o texto aqui, para nós adentrarmos. Vamos começar pela igreja, a igreja que está na cidade de Éfeso. Aqui diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome. Vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos continuar. A essa igreja, o significado de Éfeso significa amada. Esse é o significado da palavra Éfeso, amada. Essa igreja, ela era tida pelo Salvador como a igreja amada dele. E aqui está dizendo que essa igreja sofria pelo nome dele.
Por quê? Porque ela pregava o nome verdadeiro. Hoje não se prega mais o nome verdadeiro. Você acha que Jesus é o nome de Salvador? Nunca foi. Jesus é um nome criado pela Igreja Católica. Você vai ver que no decorrer da história de cada uma dessas igrejas que estavam nessas cidades, houve mudança no nome dele, eles mudaram o nome dele. Essa aqui ainda estava sofrendo pelo nome verdadeiro, o nome Yahshua. Os apóstolos apanhavam por esse nome e sofriam nesse nome. Então veja bem, o versículo 4 ele diz, por teres abandonado, aliás, vou pegar aqui, sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Ela começou a esfriar. Recorda-te, pois, de onde caíste. Recorda-te de onde caíste, pois, por teres abandonado o teu primeiro amor. Aliás, recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a tua conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te converta, removerei teu candelabro de sua posição. Os pastores já te avisou o que é remover o candelabro da posição? Não, os pastores não vão te explicar isso nunca. Talvez eles nem sabem disso, nem sabem o que significa candelabro. Se você pegar o capítulo 1, versículo 20, fala que cada candelabro era uma igreja em cada cidade. Era 7 igrejas, 7 candelabros. Então o candelabro ele é feito de 7 lâmpadas. O candelabro era o testemunho de uma igreja em uma cidade. Remover o candelabro da igreja que estava em Éfeso significa que essa igreja aqui deixaria de ser igreja e passaria a ser uma mera congregação, uma mera denominação, uma mera organização criada pelo homem. Ela perdia a função de igreja. As denominações não representam a igreja. Elas não representam um candelabro. Elas representam o quê? Elas dão testemunho de unidade. Elas dão testemunho de um candelabro numa cidade, porque o candelabro ele era feito com 7 braços, mas ele não tinha uma emenda. Ele era todo unido, todo ligado, sem emenda, porque a igreja não pode ter divisão. E o que os líderes estão fazendo? Dividiram a igreja. Então, remover o candelabro do seu lado, remover o candelabro de uma igreja, significa que ela não é mais igreja, ela é uma organização, igual a denominação hoje. Elas não são igrejas, elas são organizações criadas pelo homem. É igual montar um boteco em cada esquina, cada dia monta uma diferente. Vamos lá, o texto diz, tens de bom, contudo, detestar a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso do Criador. Então ele diz assim, ó, vocês têm a favor de vocês e que vocês detestam as obras dos nicolaítas. Vocês acham que os pastores vão falar para vocês o que é nicolaítas? Eles vão dizer que nicolaítas é um grupo, uma seita, uns hereges que existiu lá no passado. Mentira. Sabe o que significa nicolaítas? Eu não tenho compromisso com o sistema, porque eu não estou dentro de uma denominação. Eu saí para poder falar a verdade para você. Nicolaítas vem da palavra grega, 2 palavras gregas, Nico e Laos. Nico e Laos. Nico significa sujeitar e Laos significa o povo leigo. Nico significa sujeitar, subjugar, e Laos significa o povo leigo. É uma hierarquia que surgiu, estava começando a surgir nessa igreja. Aí os apóstolos não aceitaram essa hierarquia. Eles correram com essa hierarquia. Mas o que aconteceu nas outras igrejas? Você vai ver que os nicolaítas entram para dentro da igreja. A hierarquia surge lá dentro. Você vai ver que surge lá dentro. Surgiu no catolicismo romano. Está dentro das denominações evangélicas hoje. Cria-se um clero, uma hierarquia. E o Salvador falou o quê? O reino dos céus. Não pode haver uma hierarquia. Na igreja não pode haver uma hierarquia. Ele disse lá, os governos da terra governam sobre os menores com autoridade. Mas no meio de vós não será assim. O maior será servo do menor. Porque eu vim para servir e não ser servido. Então veja bem, o Salvador lhe deu exemplo que não pode existir uma hierarquia. Lá eles criaram. Na igreja católica é o Papa, os cardeais, os arcebispos e vai até chegar nos padres. Aí os líderes das denominações evangélicas correu e pegou o exemplo da igreja católica e fez. O bispo, o arcebispo, o presbítero, o pastor, o diácono, e foi criando um clero, uma hierarquia. Criou-se os nicolaítas. Nessa igreja primitiva, os apóstolos aqui não. Vocês, falsos apóstolos, nicolaítas, aqui vocês não entram não. Hierarquia aqui nessa igreja, não. Então veja bem, lá não tinha um líder não. Igual eles falam que Pedro era o primeiro líder da igreja, não. Lá os presbíteros tomavam conta de uma igreja numa cidade e eles reuniam a igreja para ver qual era o melhor para aquela igreja. Porque não existia um clero, não existia uma hierarquia. Vamos lá, vamos passar. E ela durou quanto? Ela durou só até 100 anos depois do Salvador. E então depois de 100 anos termina-se a fase da igreja de Éfeso e começa Esmirna. O que significa Esmirna? Esmirna durou de 100 a 300 anos depois do Salvador. O que significa Esmirna? Esmirna significa sofrimento, amargura. Foi quando a igreja sofreu perseguição. Vamos ler lá? Vamos abrir aqui, vamos ler. A igreja de Esmirna.
Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfemas de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para ser expostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Mostrar-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então essa igreja, ela era uma igreja pobre materialmente, mas ela era rica espiritualmente. Esmirna era rica espiritualmente, tinha um conhecimento tremendo, mas na frente você vai ver que ela é o contrário dessa última que nós estamos nela hoje, Laodiceia. Essa era uma igreja pobre materialmente, mas era rica, ela tinha o eterno. E o Salvador disse que estava passando por uma grande tribulação, por isso que o nome Esmirna significa sofrimento. Por quê? Porque foi a época em que os crentes foram jogados na arena para os leões comer eles. Os imperadores mandavam matar os crentes, mandou perseguir, matou milhares de crentes naquela época. Por isso Esmirna significa sofrimento. Ele falou: tende paciência por 10 dias. Cada dia na Bíblia representa um ano. É como ele falou: aguenta firme só mais 10 anos, e depois vai passar essa fase. Então veja bem, Esmirna durou de 100 a 300 depois do Salvador. Vamos agora para Pérgamo. Pérgamo, vamos ler Pérgamo. Pérgamo significa o quê? Pérgamo significa completamente casada. Foi quando a igreja casou com o Estado. Foi quando começou a surgir a igreja católica. Quando começou a surgir a igreja católica, eles criaram a religião e a política. O Papa hoje ele é presidente de Roma e chefe da igreja católica. A igreja casou-se com o mundo. A igreja casou com o mundo e trouxe o paganismo para dentro da igreja. Olha o que está dizendo aqui, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Lá está o trono de Satanás, é o berço da idolatria. Era em Pérgamo que se adorava a Zeus. Zeus, que hoje é conhecido como Deus. Deus vem de Zeus, se você não sabia. Então é lá que adorava a Zeus. Tinha um templo dedicado ao ídolo Zeus. É lá que adorava todo tipo de idolatria. Era na cidade de Pérgamo. Então ali começou a surgir todo tipo de idolatria. A igreja católica começou a brotar nessa igreja. Olha o que o texto diz: sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente meu nome. Algumas traduções falam: mas vocês conservam o meu nome. Até aqui o nome ainda não havia mudado, era Ialcha. Não havia se passado ainda para Iesous no grego, e depois Iesus no latim, e depois Jesus na nossa língua. Não, o nome ainda estava firme. Ó, capítulo 2, versículo 13. Tens a teu favor, vocês conservam o meu nome. Vocês não aceitou mudar ele ainda. O único objetivo de bom que essa igreja tinha, a única coisa de boa era que ela não aceitou mudar o nome. O nome dela era original, era Ialcha e não Jesus. Vamos lá, o que o texto diz? Pois não negaste minha fé, nem mesmo nos dias de Antiba, minha testemunha fiel, que foi morto junto de vós, onde Satanás habita. Essa testemunha fiel, Antipas aqui, ele foi morto dentro de um boi feito de metal. Eles jogaram ele lá dentro do boi e fechou o boi. Ele era feito de ferro, o boi, e pôs brasa debaixo e cozinhou o servo do Salvador, esse Antipas. Ele morreu cozido dentro de um boi, colocado fogo nele. Então veja bem: tenho contudo algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Aqueles começou agora a fazer como os católicos fazem hoje, a rezar terço e comer comida sacrificada a ídolos, oferecida a demônios, que a Bíblia fala. Então veja bem, a igreja católica já estava surgindo aqui. Pérgamo significa completamente casada. Foi aqui que surgiu toda a bagunça, a doutrina da Trindade. Se você não sabe, não existe Trindade. Trindade surgiu, foi aqui, ó, no ano de 381, quando o imperador Teodócio, juntamente com o Papa São Damasco, colocou o dogma da Trindade. Eles disseram: agora Deus, o Criador, é 3 pessoas. É Pai, Filho e Espírito Santo. Aí surgiu-se o dogma da Trindade. Todo o paganismo. Então veja bem, tudo surgiu aqui, ó, dentro desse sistema aqui, já foi corrompendo, já começou a corromper tudo. Tudo que você pensar de idolatria entrou aqui, começou a afirmar que o Filho do Eterno era igual ao Pai, tinha o mesmo poder que ele. Tudo começou a acontecer aqui nessa corrupção. Durou de 300 a 480. Vamos passar para essa, Tiatira. Tiatira aqui agora é o surgimento completo da igreja católica. A igreja católica aqui agora está toda já caracterizada aqui nessa igreja. Veja bem, a igreja que estava em Tiatira.
Tiatira significa sacrifício contínuo. Foi quando a igreja começou a sacrificar, fazer sacrifício para os ídolos. Já viu? Fazer sacrifício lá de Aparecida do Norte, caminhando a pé, fazer sacrifício para os demônios, fazer sacrifício para imagem, escultura. Começou aqui, ó, na igreja de Tiatira. Houve a corrupção. Olha o que ele diz aqui. Vamos pegar aqui, Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho do Criador, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que afirma ser profetisa. É a hierarquia que já estava dentro da igreja, aquele grupo de nicolaítas que nós vemos aqui, ó, o grupo surgiu lá, a hierarquia já tinha entrado para dentro da igreja. Então veja bem, essa Jezabel aqui, ó, se você pegar lá no Velho Testamento, você vai ver que Jezabel corrompeu o reinado do rei Acaz. Jezabel governou Israel mandando para o seu próprio marido, que era o rei Acaz. Então essa Jezabel é uma hierarquia que entrou para dentro da igreja. Os padres ali simbolizam a Jezabel. Essa hierarquia, ela corrompeu. O que o Salvador falou? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. O Eterno, se você pesquisar, hoje o que nós vemos? Hoje nós vemos dentro das denominações as mulheres pregando, assumindo forma, tomando cargo dos homens. Isso é permitido? Jamais. Lê no livro de Coríntios, a Escritura diz que não permite que a mulher ensine e nem exerça autoridade sobre o homem. E aí o apóstolo Paulo ainda vira e fala assim: por acaso a palavra do Criador surgiu, foi no meio de vós? Por acaso eu não preguei da mesma forma nas outras igrejas? E ele pega e diz: se alguém não reconhecer que esse é um mandamento do Eterno, então ele está ignorando o próprio Eterno, e ele será ignorado. Então essa Jezabel, ela é uma hierarquia que surgiu dentro da igreja. É uma hierarquia que estava comandando aquele povo. Vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, Sardes significa renovação. Sardes começou no ano de 1517. Quando foi que começou? Foi quando Martinho Lutero saiu de dentro da igreja católica, ele era padre, e aí ele começou uma renovação das denominações. Por isso que existe hoje a igreja luterana. Aí começou a surgir as denominações. Então quando você diz assim, ó, eu sou wesleyano, você está dizendo eu sou de John Wesley, porque John Wesley foi quem fundou a igreja wesleyana. Quando você diz eu sou luterano, você está dizendo eu sou um seguidor de Martinho Lutero. Martinho Lutero surgiu aqui, ó, a palavra renovação. Por que renovação? Porque Martinho Lutero, ele começou a renovar. A Escritura diz aqui que a sua obra não foi completada. Se você ler a carta da igreja de Sardes, você vai ver que o Salvador falou que não achou concluídas as suas obras. Martinho Lutero, ele tirou as imagens, escultura, ele tirou muita coisa, mas ele não tirou tudo. Então veja bem, precisava-se a restauração, a renovação precisava ter sido feita por completo. Então essa é a igreja surgiu com Martinho Lutero no ano de 1517. E Filadélfia? Filadélfia começou no ano de 1757. Foi quando as pessoas começaram a largar as denominações agora, em 1757, não tem muitos anos isso não. Começou a largar o sistema, porque viu que as denominações caíram, as denominações se corromperam. A pessoa não pode estar dentro do sistema, ele tem que sair fora. Filadélfia significa amor fraterno, significa aqui, ó, amor fraterno, Filadélfia. Filadélfia não está dentro do sistema. E se você ler Filadélfia, olha o tanto que a carta para essa igreja é linda. Olha o que o texto diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, diz assim, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Qual que é a chave de Davi? A chave de Davi é o nome do Eterno. Essa igreja conhece qual que é o nome do Criador, porque Davi, ele venceu Golias com o nome de Iau. Iau é o Criador dos céus e da terra. Davi conhecia o nome do Eterno. Se você ler os Salmos, você vai ver que toda hora ele fala no nome do Eterno. Iau, 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 Criador. Se você ler na Bíblia, é Jerusalém, porque nessas outras Bíblias está paganizado. Então veja bem, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. Essa é a única igreja que tem condição de pregar o verdadeiro evangelho. Essas aqui não tem condição, essa não tem condição, essa não tem condição, está tudo corrompida. Daqui para baixo corrompeu tudo, ó. Corrompeu tudo. Tudo corrompido, não tem condição de pregar o verdadeiro evangelho. Filadélfia tem, porque Filadélfia saiu de dentro das denominações evangélicas. Então o que o texto diz? Pus a ti uma porta aberta para pregar o quê? Para pregar o evangelho, está no livro de Coríntios. Olha o que ele diz: ninguém poderá fechar, pois tem pouca força.
Por que essa igreja tem pouca força? Porque é um pequeno número, eles reúnem em casa, eles não reúnem em denominações. Esse povo é um grupinho que reúne nas casas deles, assim como fazia a igreja primitiva. Você acha que a igreja primitiva reunia em templos? Templos feitos por mãos de homem? Não. A Escritura diz que o Eterno não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo somos nós. A igreja primitiva reunia na casa de fulano, na casa de ciclano. Não tenho tempo aqui para te mostrar todos os versículos. Estou fazendo um vídeo o mais resumido possível. Então veja bem, vamos lá. E o que o texto diz? Conheço tua conduta, eis que pus à sua frente uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Mas guardasse minha palavra e não negasse o meu nome. Ela passou a conhecer qual que é o nome original de novo. Você viu que o nome havia se perdido? Aqui, daqui para baixo o nome se perdeu, passou a pregar Jesus e Jesus. Mas Filadélfia recupera o nome. E aí ele diz, vocês não negou meu nome, vocês agora passaram a pregar Yahshua, o verdadeiro nome, que é o nome do Salvador. Forçarei-os da sinagoga de Satanás, afirmam ser crentes, mas não são. Que se afirmam ser judeus e aldins, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se ante os teus pés e reconheçam que eu te amo. Vis que guardasse minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para essa igreja aqui, ele prometeu o arrebatamento antes da tribulação, antes de vir a grande tribulação. Então Filadélfia é a única que está prometendo o arrebatamento para ela, antes da tribulação. Por quê? Porque ela não está dentro do sistema, ela não está dentro das denominações evangélicas. Se você ler o Apocalipse 14, você vai ver que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. O que significa mulheres ali? Denominações, religiões. Você tem que estar fora da religião. O que está escrito lá? Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Filadélfia saiu das denominações evangélicas e reúne em casa hoje, busca o Criador em casa hoje. Filadélfia não está dentro do sistema. Agora, Sardes, sabe o que aconteceu com Sardes? Sardes virou Laodiceia. Os crentes de Sardes virou Laodiceia. É a última era. Ela está aqui, ó. Já está no finalzinho, 2017. Ela começou cá atrás. Essas aqui, ó, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia vão existir até na hora do arrebatamento. Tiatira, a igreja católica. Filadélfia, os vencedores. E Laodiceia, as denominações que está aí hoje. Tudo corrompido. O que diz de Laodiceia? Vamos ver? Vamos ler. Laodiceia é a última. E nós vamos estar encerrando. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Criador. Ele está dizendo que ele não é igual ao Criador, que ele foi criado pelo Criador, ele foi o primeiro criado pelo Criador. As denominações pregam que não, que ele nunca foi criado. Ele está dizendo: eu sou o princípio da criação do Criador. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois diz: sou rico, enriqueci-me e nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu, o ó infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo a quem eu amo. Então veja bem, ele está mandando essa igreja converter. Essa igreja fala para eles, olha o que significa Laodiceia. Povo reinando, povo reinando. Todo mundo acha que pode pregar. Acabou que mal entra dentro da denominação e já está consagrando ela pastor. Eu agora sou pastor, sou cristão que não sabe nada. Sabe nada. Olha o que o Salvador está falando. Vocês são cegos, pobres, desgraçados e nu. Vocês estão dizendo que estão ricos. Tão rico mesmo de bens materiais. Ela é totalmente ao oposto de Esmirna. Esmirna era pobre espiritualmente, materialmente, mas ela era rica espiritualmente. Laodiceia é rica materialmente, mas é desgraçada, miserável e nu. É as denominações. Você chega e vê só que esse templo com ar-condicionado, você vê só pedra de granito, você vê só templos enormes e lindos, bonitos por fora, mas por dentro mesmo das pessoas estão cheios de podridão, igual o Salvador falou, com os fariseus. Vocês são igual sepulcros caiados, parecem ser bonitos por fora, mas por dentro vocês são um bando de podridão. Então veja bem, Laodiceia causa vômito. O Salvador falou: porque vocês são mornos. Você já experimentou beber uma água morna? Experimenta beber uma água morna. Na hora que você estiver com bastante sede, pega um copo e ferve lá e bebe, você vê. Causa vômito nele. Essa igreja Laodiceia, que é a última igreja, é a igreja do final dos tempos, ela está causando náuseas.
no Salvador. E ele diz: vomitar-te-ei da minha boca, vou largar vocês tudo na tribulação, porque vocês não são quente e nem frio, vocês são morno. Eles querem ficar em cima do muro. Ou nós servimos o Eterno de todo o coração, ou então nós vamos para o mundo. Nós não podemos ficar lá e cá. Eles querem ir na denominação e amanhã eles querem ir para a bagunça. Amanhã, no dia, eles querem ir para a denominação, no dia, eles querem ir para a bagunça. Não é assim que funciona. Quem coloca a mão no arado não tem direito de olhar para trás. E eles dizem que tem conhecimento de teologia, que fez bacharel. E o Salvador diz o quê? Vocês são cegos. Vocês estão precisando de comprar colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vocês vejam. Ah, eu fiz bacharel, eu fiz teologia, eu agora sou doutor em divindade. Você é doutor em trindade, porque do Criador vocês não conhecem nada. Laodiceia é a igreja que causa náuseas no Salvador. Então eu espero que esse estudo foi resumido, mas eu espero que você entendeu. Nós estamos na última era, Laodiceia. É a era em que o Salvador vai arrebatar os de Filadélfia e vai largar eles para trás. Ó, a última era é a igreja que causa náuseas no Salvador. É a igreja dos líderes, das denominações que causam vergonha no povo do Eterno. Você está vendo aí na internet os líderes causando vexame no Evangelho? Então veja bem, se bem que aquilo não é nem evangelho que estão pregando, eles estão dando comida enlatada para os seus membros. Então nós temos que sair desse sistema maligno, e passar para Filadélfia, passar a reunir em casa, pregar um evangelho puro e verdadeiro. Espero que você entendeu.